A história de Narcisa Malha é sobre uma mente absolutamente brilhante do século XIX aqui no Brasil. Mas olha, ela não foi só uma poetisa, ela foi uma verdadeira força da natureza, sabe? Uma jornalista pioneira, uma ativista, cujas palavras de fato desafiaram um império. E aqui está o grande mistério que vai guiar nossa conversa. Como é que pode uma estrela literária tão, mas tão brilhante, simplesmente desaparecer no nosso céu cultural? A resposta, ela revela muito sobre a sociedade daquela época. E talvez sobre a nossa também. Vamos mergulhar nessa história. Para a gente ter uma dimensão do talento dela, é só olhar quem a elogiava. O próprio imperador Dom Pedro II celebrou a inspiração e vigor dela. E o Machado de Assis, mesmo com todas as ressalvas da época, reconheceu o talento dela como autêntico e intenso. Isso é reconhecimento no mais alto nível que se podia ter, né? Mas a Narcisa Malha era muito mais do que os poemas. Ela foi uma pioneira. Numa época em que o lugar da mulher era, assim, estritamente definido, ela ousou reescrever as regras. Vamos ver como ela fez isso. A vida dela foi basicamente uma sequência de atos de pura coragem. Publicou o livro Nebulosas e foi super aclamada. Deixou um casamento infeliz, algo impensável para uma mulher daquele tempo. Fundou o próprio jornal para dar voz às mulheres e, ainda por cima, lutou abertamente contra a escravidão. Cada passo que ela dava era um desafio direto às normas da sociedade. E claro, como era de se esperar, essa ousadia toda teve um preço. A sociedade da época, bom, ela não estava nem um pouco preparada para uma mulher com uma voz tão potente. E a reação foi assim, implacável. O que é realmente impressionante aqui é esse contraste. De um lado, o reconhecimento do gênio dela, do outro, o preconceito sistêmico. Chegou ao ponto do próprio marido espalhar boatos de que não era ela que escrevia os poemas. E a crítica literária, por sua vez, considerava que o livro dela precisava do prefácio de um homem, quase como um selo de garantia, sabe? A mensagem era bem clara. O talento dela era inegável, mas a sua condição de mulher era inaceitável para muita gente. E essa citação do Machado de Assis, que era um de seus admiradores, ilustra perfeitamente a profundidade desse viés. Mesmo elogiando a obra, ele não conseguiu deixar de confessar a desconfiança que sentiu no início. Isso não era um ataque pessoal, mas sim um reflexo do ar que se respirava na época, a ideia de que a esfera intelectual simplesmente não pertencia às mulheres. Diante disso tudo, o que ela fez? Ela transformou a arte na sua arma. Nebulosas não é só uma coleção de poemas românticos sobre natureza e amor, não. É um manifesto. Vamos dar uma olhada nisso. Uma das suas frentes de batalha mais importantes foi, sem dúvida, o abolicionismo. Numa época de debate social intenso, a Narcisa usou seus versos para denunciar a brutalidade da escravidão, humanizando as vítimas e confrontando a consciência da nação. Esse trecho do poema O Africano e o Poeta tem uma força imensa. Veja bem, ela não fala sobre o escravizado, ela dá a ele uma voz e define o papel do poeta como aquele que ouve e transforma a dor em arte, em memória. É a poesia como um ato de empatia, um ato de resistência. A outra grande frente de batalha era, claro, a luta pelo direito de existir como uma mulher intelectual. E a poesia dela não era só uma resposta implícita ao preconceito, não. Era um confronto direto. E isso aqui se ilustra perfeitamente. Nesses versos, ela descreve a tentativa de voar alto com a sua arte, só para ser derrubada pela palavra mulher, usada como uma acusação, um limite. Ela não estava só sentindo a opressão, ela estava nomeando e denunciando isso na sua própria obra, tornando a poesia dela inseparável da sua luta. A história de Narcisa Malha poderia ter terminado como uma tragédia, né? A história de uma voz que foi silenciada. Mas o que ela deixou para trás foi algo muito, muito mais poderoso, um legado de resiliência. O fim da vida dela foi marcado por muita dificuldade. A mesma sociedade que um dia a aplaudiu, depois simplesmente virou as costas. Ela terminou os dias cega, pobre, um símbolo muito doloroso do esquecimento a que foi submetida. Mas mesmo no final, o espírito dela se manteve inabalável. Esse é o apelo que ela deixou para as futuras gerações de escritoras. Não é uma mensagem de derrota, de jeito nenhum. É um chamado à autenticidade, à coragem. É a essência de tudo que ela foi. Uma mulher que escreveu com o sangue do próprio coração. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. A história de Narcisa Malha nos força a perguntar: quantas outras estrelas foram ofuscadas ao longo do tempo? Quantos talentos foram marginalizados? E mais importante ainda,
Quais vozes, por causa de preconceitos que infelizmente ainda persistem, a gente ainda não está ouvindo hoje? A luz dela foi redescoberta, mas a busca por outras, essa busca continua.